Ok. E tu não achas que, por exemplo... Lá no Paquistão é assim? Não, é isso lá em Bangladesh a mulher recebe mais do que o homem? Mas é isso que Tem mais direitos do que o homem? Era aí que eu até te ia perguntar. A nível de religião isto também muda, não é? Porque nós temos essa visão, mas se for outra religião vai pensar de uma forma diferente. Só existe uma visão sustentável na história da humanidade. Quantas civilizações matriarcais você pode me citar? Me diga uma situação... A civilização começa com o patriarcado. Não existe acumulação nem propriedade privada sem o patriarcado. Não sou eu que digo, é Platão, que diz que o fim da propriedade e do egoísmo é quando tem a comunidade das mulheres, que você come a mulher que você quiser. Não tem lá na República Política? Se nós pensarmos nos resultados, não encontramos nunca existiu. Nenhuma. Inclusive, a maioria das sociedades foram poligâmicas. Por que as monogâmicas prosperaram? Porque tem mais concentração de renda e você investe mais nos filhos, não é isso? Quem tem 5 esposas e 25 filhos dedica mais ou menos tempo pra quem tem uma esposa e 3 filhos. Quem herda mais? E se pensares nessa lógica da espécie continuar, realmente há muitas coisas que estão a fazer agora que é contra. O Filipão tava falando de bonobos e chimpanzés. O bonobo é uma espécie matriarcal. Eles resolvem problemas com sexo, inclusive anal, não é isso? E o chimpanzé é uma espécie patriarcal. Ele resolve com violência de maneira territorial, não é isso? Você acha que se eles disputarem quem é território, quem ganha? Claro. Sim, sim. Não, esse tipo de aspecto é muito difícil de olhar contra, porque são resultados que nós observamos. Mas esta parte do Estado, só para concluir aqui, ou seja, zero Estado em nenhum ponto, mesmo as crianças que vivessem, por exemplo, no interior não teriam educação? Porque a Hayek é a favor mínimo, o Estado mínimo. O Estado Nacional, ele foi fundamental na história da humanidade para fazer projetos que não eram possíveis sem a captação de grande quantidade de recursos. Portugal, por que Portugal foi pioneiro nas navegações? Por que Portugal foi pioneiro nas navegações? O que Portugal tinha que os outros países não tinham? Ele tinha navegadores superiores, ele tinha mais dinheiro do que os outros países, porra nenhuma, em relação à Espanha, que a Holanda era a colônia espanhola. Pelo amor de Deus, não é isso? O que Portugal fez primeiro dos outros países do mundo foi fazer um Estado Nacional. Teve um cara chamado, se eu estiver enganado, você me corrige, que você deve ter estudado aí na escola pública verdadeira, né? Dom Afonso Henriques, não é isso? Que recebeu uma ordem direta de Jesus, ou pelo menos ele disse que recebeu, e que ia provar isso em combate. E o brasão de Portugal, cada castelo desse é um cerco que ele venceu, e cada escudo desses é um rei muçulmano que ele matou em combate, não é isso? E as vitórias dele, tirando a reconquista de Portugal, acabou quase 400 anos antes da reconquista da Espanha, não é isso? Então, as suas vitórias legitimaram o seu reinado e a existência do próprio Portugal. No século XII, 1100 e alguma coisa, Jesus afirma a Dom Afonso Henriques que ele vai fundar um reino que vai levar a sua palavra a povos que você nem sequer sonhou. E 500 anos depois, tem igrejas portuguesas na Indonésia, na Índia, em Macau, em Hiroshima e Nagasaki, e no Brasil, entre índios, não é isso? Eles cumpriram ou não cumpriram a ordem de Jesus? É por isso que Mike Millions, não é isso? O Miguel Milhões tá querendo fundar um partido agora, PQP, você tá ligado desse partido? Exatamente. Isso. Como é o nome do partido? Faz referência ao Quinto Império do livro de Daniel, que é o papel que o padre Antônio Vieira e grandes portugueses, Fernando Pessoa, acreditavam que era o papel de Portugal, não na história da humanidade, não é isso? Claro. E depois lá está. Fernando Pessoa também acreditava no Quinto Império, o João Antônio Vieira, não é isso? Sim. Mas lá está, tipo... Mas onde é que encontras esta... Ou seja, daquilo que eu te perguntei, ou seja, neste teu aspecto, Estado... Quanto menos, melhor. Certo. Se você quiser ver o que eu acho a quantidade ideal de Estado, pesquisa a tese de um cara chamado Stefan Molyneux, Practical Anarchy. Ele vai explicando cada item tecnológico que o Estado, que foi sendo criado e tornando o Estado obsoleto, não é isso? Ok. O Estado hoje precisa regular táxi? Não. A maior empresa de táxi do mundo não tem um táxi, não é isso? É verdade. A maior empresa de aluguel de quarto não tem um quarto, não é isso? Certo. As maiores varejistas não têm produto nenhum, não é isso? Sabes que não é nesse aspecto que eu vejo o Estado. Eu também sou muito a favor de um Estado mínimo, não consigo zerar. Você prefere ser casado? Ainda não. Se você for casado, você quer que quem julgue você? Alguém que vocês escolheram previamente, o padre, o pastor, a autoridade e os seus pais, com um padre e um pastor, ou uma juíza feminista? Pois é, você vai preferir o Estado ou um árbitro que você escolheu? É pra isso que serve o DOT. Eu acredito que até o fim da próxima década, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com DOT. O que é o DOT? Que porra é essa? DOT? É um colateral, um scroll, um colateral que você dá de garantia. Você tem uma filha que você gastou milhões nela, vai entregar pra um vagabundo pra ele engravidar, morrer e não ter garantia nenhuma. Você vai aposentar? Você vai aposentar? Okay. Você vai receber um valor relevante da assistência social aqui, né? Isso é impossível. Pois é. Você vai deixar um cara pegar sua filha, engravidar e morrer, ou repudiar ela, ou espancar ela e ficar por isso mesmo, deflorar ela e devolver. Ele vai pagar uma grana como garantia, vai fazer uma multisig entre a sua família
a família, ele ou a família dele, e o padre e o pastor, e se um das duas partes quebrar o contrato, o outro vai ser compensado financeiramente. É isso aí. Motivações determinam resultados? Se você tiver um contrato que você perde 50% do seu patrimônio se você for pego corneando sua mulher, chama corneando aqui também, não? Sim. Trair. Muda a motivação? Claro. Você vai reduzir bastante a chance de você fazer uma experiência, uma aventura sexual, não é isso ou não? Claro. Mas se quiseres meter... Mas, por exemplo, se quiseres meter a nível de exército, não teríamos militares, exército? Como é que existiria um exército? Qual é o efetivo do exército português? É muito pequeno agora. Hein? Mas por isso é que agora o pessoal também está a olhar de outra forma. Se 10% das pessoas em Portugal fossem livres para ter armas, quem ia ter mais condição de defender esse país? Esses 10% sem receber salário ou o exército português? Inclusive, a maioria dos americanos e dos italianos sabem que Mário é pai de Júlio César, não é isso? Vocês sabem quem foi Mário? Os soldados romanos se chamavam de mulas de Mário por mais de 1000 anos. É o seguinte, Mário foi o general que teve a genial ideia de pagar salário a soldados. Antes de Mário, servir era uma obrigação. Se você não servisse, você não votava. Existia um período de serviço e um período de não serviço. Na época de colher e tal, de plantar, não se fazia guerra, não é isso? Na época de fazer guerra, você ia lá. Se você tivesse dinheiro, você preferia ir com armadura ou sem armadura? Porra. Com armadura, não é isso ou não? Se você preferia ir com a espada ou com um pedaço de pau? Com a espada, não é isso? Só que existia o soldado raso, a ralé, ia com um pedaço de pano e pedras. Davi não matou Golias assim, não matou Leão, uma atiradeira. Inclusive o alcance dessas atiradeiras dessa época é mais ou menos o do arco e flecha até hoje, uns 300 metros. Uma chuva de pedra é sempre um negócio que aquece antes do combate, não é isso ou não? Certo. Aí se você tivesse mais grana, armadura, se você tivesse mais grana, cavalo. Usavas mais coisas. Aí você vai subindo, não é isso? Quando a Roma era uma república, quem votava, lutava. Na hora que Roma passou a contratar o exército passou a ser obediente à lei ou a quem pagava o salário? Toda a corrupção advém da separação e controle de propriedade. Quem paga, manda. Dinheiro na mão, calcinha no chão, não é isso? Quem paga, manda ou não? Certo. Ou não? Hein? Certo. Pois é. O exército português é leal ao povo português ou a quem paga o salário deles? Hein? Claro. A Revolução deixou isso bem claro, né? Sim. Hein? Ou não? Pois é. E o problema do exército profissional é esse. Países realmente livres como os Estados Unidos, as guardas nacionais, os estados têm que ter mais armas do que a União, do que o governo central, e a população tem que ter mais armas que o governo, não é isso? Acontece isso nesse país? Quem controla? O governo português existe para servir as pessoas ou o contrário? Se esse for o caso, é o governo que tem que ter limitadas as armas e não o cidadão decente em sua casa, não é isso? Ok. É mentira o que eu tô dizendo? Não faz sentido. Todos os pais fundadores entendiam isso há 200 anos atrás, não é isso? Inclusive, em todas as guerras, o Brasil só se tornou uma república porque teve a Guerra do Paraguai e a classe média teve acesso a treinamento militar e armas. A Revolução Americana só aconteceu porque eles foram armados, não é isso? A principal arma define a estrutura da sociedade. Se você for lá pra Idade do Bronze, que eram estados super concentrados, porque era caríssimo ter uma charrete, ter um arco e flecha, ter uma armadura, e um cara com armadura e uma charrete matava dezenas de caras sem armadura e charrete, o cara não chegava nem perto, não é isso? Não. Pois é. O que popularizou isso? As armaduras de ferro. A Idade do Ferro acabou com os grandes impérios, porque Roma, a Grécia, a falange, uma falange, uma manopla, não adianta você meter flecha e carroça, que o cara, ele vai, em campo aberto, ele vai ganhar em números, em quantidade, né? Então, como você teve que armar a classe média, você teve que dar volta à classe média, né? Essa história da Grécia e de Roma. E, novamente, na Idade Média, explodiu a concentração de poder, porque quando os mongóis chegaram aqui, mais ou menos um pouco antes de Portugal virar país, no século XI, eles trouxeram, além de canhão, além de pólvora, eles trouxeram a tecnologia de você apoiar o pé no cavalo, não é isso? Rédea, como é que chama isso? Estribo, não é isso? Talvez, não sei. Não é estribo quando você bota o pé na sela do cavalo? É possível. Sem estribo não tem arqueiro eficiente no cavalo e sem estribo não tem cavaleiro ataque de cavalaria pesada.